Deixa eu colocar o nome da nossa live de hoje aqui em cima. Boa noite. Deixa eu só fixar o nome aqui e nós vamos começar. O nome da nossa live de hoje é: qual é a melhor dieta? Essa é uma dúvida que muita gente manda. Muitas vezes eu recebo até, não só nas caixinhas, né, mas ali no direct, em algum lugar eu recebo, ou aqui às vezes com o paciente aqui no consultório, às vezes, Dani, qual que é a melhor dieta pro emagrecimento? Qual que é a melhor dieta, a melhor estratégia para eu conquistar o corpo que eu quero? Ou qual que é a melhor dieta para determinado objetivo? E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Boa noite! Tudo bem? Vejo a carinha de vocês aqui, fico feliz. Vamos começar nosso assunto de hoje? Esse é um assunto que eu achei pertinente falar nesse momento, porque como a gente já vem falando sobre alguns pontos, né, onde eu levo em consideração muita coisa que a gente já falou aqui, né, sobre imunidade, sobre a relação das frutas, sobre jejum, sobre a low carb em si, né, quais são essas estratégias, né, a possibilidade dessas estratégias dentro da rotina e como é interessante a gente pensar que dieta, ela não é um período onde você vai fazer uma restrição alimentar. Então, o que acontece? A grande maioria das pessoas tem essa ilusão, né, de pensar que quando a gente fala em dieta, a gente está falando de um período onde a gente vai fazer uma restrição alimentar. E não é isso. Dieta não é isso. Dieta é você estar num estilo de vida, né? Você estar dentro de um estilo de vida, dentro de uma rotina alimentar, saudável ou não. Então, por exemplo, você estar em dieta, na verdade, remete a tudo aquilo que a gente faz com relação à nossa alimentação. Não quer dizer que necessariamente seja só relacionado à alimentação saudável, né? Então, eu acredito que muitos de vocês aqui têm uma rotina alimentar ali do dia a dia. Boa noite para quem tá chegando. Tudo bem? Normalmente, a dieta nossa do dia a dia, por que eu falei que normalmente ela não está relacionada só ao hábito saudável? Ela está relacionada aquilo que você faz dentro da sua rotina, que pode ser saudável ou não. Então, por exemplo, vamos supor que hoje, dentro da rotina que você vive, dentro da rotina sua alimentar, você não está numa dieta 100% saudável, mas você está numa rotina que você está tentando ser saudável, você está tentando melhorar essa rotina alimentar sua. Isso é dieta, tá? O que você faz com relação à sua alimentação é a dieta. Então, quando a gente pensa qual que é a melhor dieta para a gente fazer, a gente tem que pensar qual que é o objetivo disso. Então, vamos considerar que aqui, vamos colocar assim, que, sei lá, 90% das pessoas que estão aqui buscam um emagrecimento ou buscam melhorar algum ponto na alimentação pensando em saúde. Se a gente pensar no objetivo de emagrecimento, não existe uma dieta específica, não existe uma única dieta, um único tipo de estratégia que caiba para todo mundo, né? Eu gosto muito da estratégia low carb, vocês me veem falar aqui a todo momento sobre ela, né? A todo momento sobre estratégias que eu vejo bastante resultado aqui no consultório. Mas ela não é a única estratégia, ela não é a única possibilidade que a gente encontra de emagrecimento. Então, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em dieta? Se a gente for parar para pensar e a gente for acompanhar tudo que aparece, né, não só no Instagram, mas nas revistas, nos sites todos por aí, né? Se a gente for acompanhar a evolução de aparecimento de estratégias alimentares, né, de dietas, a gente fica maluco. Então, uma hora é a low carb, uma hora é o jejum intermitente, uma hora é a dieta hiperproteica, uma hora é a dieta do Can, uma hora é a dieta, sei lá, fala em nomes aí, que eu tô até assim tentando lembrar de alguns nomes. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a tirar o nosso foco da melhora, né, da melhoria que a gente pode fazer na nossa alimentação e começa a focar nessa rotina de buscar dietas a todo momento, a gente não consegue nunca fazer nada. A dieta da lua. A gente nunca consegue fazer nada. Por quê? Porque a gente sempre fica pulando de galho em galho.
a gente nunca consegue focar em determinado momento. Então, o que eu tô falando pra vocês aqui durante esses 25 dias são estratégias de emagrecimento, mas vocês percebem que a todo momento eu puxo pro lado saudável. Eu puxo pra alimentação saudável, pra gente ter uma rotina saudável e não ter uma rotina em si de dieta, né? Tanto é que eu sou muito a favor da gente ter uma rotina alimentar saudável, pré-estabelecida na nossa rotina, e a gente possa, em vários momentos dessa rotina alimentar, eu poder furar com alguma coisinha diferente, eu poder comer alguma coisa que eu gosto, eu poder fazer algum furo, de repente, lá com aquela rotina, sei lá, da sua mãe, que trouxe um bolo em casa, fez um bolo diferente, que remete à infância, ou à sua avó, enfim. Eu sou super a favor da gente fazer isso. Por quê? Porque quando a gente pensa em dieta é aquele estilo de vida que você consegue colocar dentro da sua rotina e que você consegue manter. Então, resumidamente, qual é a melhor dieta? Respondendo aqui a nossa pergunta aqui da live de hoje. Qual é a melhor dieta? A melhor dieta é aquela que você faz. Então, independente de qual seja. Então, assim, ó, eu recebo muito mensagem assim, Dani, eu não consigo fazer o jejum, que nem ontem a gente fez a live do jejum, né? Aí eu recebi algumas mensagens assim, Dani, eu não consigo fazer o jejum, pra mim não funciona o jejum, já tentei várias vezes. Você não precisa fazer o jejum. Você pode fazer outras estratégias, você pode buscar outras estratégias que caibam dentro do seu dia a dia, que você consiga realmente fazer e que vai te dar esse resultado. Porque imagina que assim, ó, se cada vez que surge uma dieta diferente, você tente fazer ela, o que vai acontecer? Acontece aquele ciclo que a gente já conhece. Eu começo na segunda-feira, na terça eu tô tentando ali manter mais ou menos aquela rotina, tô passando fome, tô passando um aperto, não é assim que funciona? Tô passando um aperto, tô passando aquele desespero. Aí na quarta-feira, nossa, já tô assim que eu não aguento de fome, que tá aquela rotina, aquela loucura. Aí na quinta-feira eu dou uma deslizada na dieta, eu já falo, deixa quieto, não dá, eu não consigo. Daí eu saio dessa dieta, eu pulo pra uma outra estratégia, pra uma outra dieta, pra uma outra dieta, pra uma outra dieta. Então, quantos de vocês já não tentaram fazer isso? Né? Então, assim, qual que é a melhor dieta de todas? É aquela que você consegue fazer. Então, eu sempre falo vamos pensar numa pessoa que não está em dieta nesse momento, tá? Que tá numa rotina meio bagunçada ali, por conta da quarentena, tá comendo um pouco mais de açúcar, um pouco mais de fritura, um pouco mais de carboidrato e tá naquela bagunça ali. O que eu sugiro você fazer? Melhorar a sua alimentação. Qual que é a minha sugestão, né, de melhoria nesse sentido? É você tentar corrigir aquilo que você sabe que é excesso. Então, a gente sabe o que é excesso, né? A gente tem noção do que é excesso, mesmo que, né, as pessoas que não têm, né, um acesso à informação, ela sabe de alguns pontos, né? Então, a gente pensa ali no excesso de farinha, no excesso de açúcar, no excesso de fritura, que mais? No excesso de industrializados, né? No excesso de refrigerante, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então eu sempre falo, qual que é o ponto de partida para você começar um estilo de vida saudável, para você melhorar a sua rotina alimentar? Diminuir o consumo disso tudo que você sabe que não é tão saudável, daquilo que você sabe que faz mal para sua rotina, e você tentar adequar essa dieta, essa rotina, àquilo que você consegue fazer. Então, quais melhorias você consegue fazer na sua dieta hoje? O que você consegue? Acho que umas 2 ou 3, acho que mais até, umas lives atrás eu falei sobre vocês criarem esse hábito de listar alguma estratégia, né? Então, assim, o que seria listar essa estratégia? Pega ali 3 objetivos que você tem com relação à sua rotina, coloca ali objetivos mais específicos mesmo, coloca as dificuldades que você tem com relação a esses objetivos e coloca as soluções que você tem com relação a elas. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade com açúcar, que é um ponto que eu comentei esses dias atrás, né? Eu tenho uma dificuldade com açúcar, por exemplo. Aonde que estão esses alimentos dentro da sua dieta que você sabe que tem excesso de açúcar? Vai lá, faz essa lista desses alimentos e começa a criar um funil, sabe? Começa a criar esse funil de, poxa, eu tenho 5 alimentos que eu coloco açúcar neles todos os dias. O que eu posso fazer? Aonde eu posso diminuir o consumo desse açúcar? E aí eu vou colocando uma lista para diminuir esse consumo. Então,
Qual que é a ideia de melhorar essa rotina da dieta em si? Qual que é a ideia da gente conseguir melhorar essa questão toda de você construir um hábito alimentar saudável? É você construir aquilo que você vai conseguir fazer. Porque se a gente fica pulando de dieta em dieta, em estratégia em estratégia, é porque eu tô na low carb agora, porque eu tô comendo mais proteína agora, porque eu tô diminuindo a concentração de gordura da minha dieta, agora eu tô numa dieta mais restritiva. Se a gente faz isso por conta, sem orientação e só porque saiu uma rotina diferente ou porque eu ouvi falar sobre alguma coisa, eu nunca consigo me manter constantemente numa dieta. E o emagrecimento, a mudança alimentar em si, as mudanças com relação à sua saúde, pensando em diabetes, hipertensão, em tudo aquilo que a gente pode colher lá na frente, depois dos 40, 50 anos, deve ter alguém já com essa idade aqui, mas assim, o que a gente pode prevenir hoje? O que eu posso melhorar hoje dentro da minha rotina? Mais do que a gente ficar pensando em estratégias diferentes, para fazer, é você pensar naquilo que você pode corrigir dentro dessa rotina alimentar. Então, mais do que nunca, qual que seria a melhor dieta para você fazer? Aquela que você consegue fazer. Então, identifica dentro da sua rotina, identifica ali o que é que está atrapalhando o seu processo e tenta organizar uma rotina onde você consegue voltar. Lembra que a gente falou lá um tempo atrás também sobre essa relação de você estar numa rotina saudável e de repente você dá essa deslizada e você saber voltar? Se essa dieta que você volta para ela é prazerosa, ela é gostosa, ela cumpre o papel que ela tem que cumprir, de repente desse emagrecimento, ela te deixa bem, ela te deixa confortável, ela não te promove fome desesperada, ela te deixa confortável, fica muito mais fácil a gente voltar quando a gente sai, dessa alimentação, quando a gente dá aquele furinho no final de semana, quando a gente foge um pouquinho dessa estratégia. Então a ideia disso tudo, a ideia dessa condição de dieta é você gostar daquilo que você está fazendo, de você ter prazer em ter essa rotina alimentar. Senão a gente fica bagunçado, senão a gente fica toda vez tentando. Aí aquela amiga sua tá fazendo uma dieta, vamos pensar, uma dieta do Can, por exemplo, que é mais proteica, De repente essa pessoa tá fazendo uma dieta do Can e porque ela emagreceu 5 quilos em uma semana, você fala, opa, peraí, então vou fazer também. E normalmente as dietas elas são bastante individualizadas justamente por esse ponto específico. A gente tem que pensar que existe essa individualidade dentro da dieta. Quando a gente monta essa rotina alimentar para o paciente, por exemplo, é porque ele atende essa necessidade desse paciente. Não atendendo só a parte nutricional, a parte de carboidrato, de proteína, de gordura. Não, ela tem que atender a necessidade de verdade. Então, se o paciente chega aqui pra mim e fala assim, Dani, vou usar um exemplo bem simples, assim. Eu costumo comer pão de manhã, eu gosto do pão de manhã, eu faço questão do pão de manhã. Aí o que eu faço? Em alguns casos eu falo, bom, então peraí, vamos considerar aqui então que a gente vai ter esse pão no café da manhã, uma fatia de pão integral, por exemplo. Nós vamos considerar que tem esse pão aqui e nós vamos trabalhar outras questões. Ou então, que pão que você come hoje? Eu como aquele pão X da Balduco, nem sei o nome dos pães. Mas come aquele pão integral maravilhoso do supermercado, mas aí a hora que você vai olhar na lista de ingredientes, tá cheio de açúcar, cheio de outras coisas que não são tão legais assim. Aí o que a gente faz? Vai fazendo essa transição desse alimento para um alimento um pouco melhor, para que atenda a necessidade desse paciente, mas com qualidade. Então, posso ter o pão integral ou um pãozinho no café da manhã? Eu posso. Pode, deve ter, porque se isso for confortável para você, vale a pena. Já tive vários casos de pacientes que, por exemplo, eles falavam assim, não, Dani, eu tô disposta agora a fazer uma rotina alimentar diferente, eu quero mudar minha rotina alimentar, eu tô disposta a fazer qualquer tipo de mudança, pode me dar a dieta que for que eu vou fazer. Aí eu falava, então você vai mesmo? Então tá bom. Pegava, montava essa rotina alimentar de acordo com aquele objetivo que ele queria, com aquela estratégia toda, passava 15 dias, 20 dias, de repente voltava para consulta aqui de novo
E aí vinha com aquela história de que, tô sentindo a falta do pão, porque eu sempre sou sincera, eu falo, e aí, você tá sentindo falta de alguma coisa na dieta? E se a pessoa fala, não, tá tudo certo pra mim, tá tudo bem, tô gostando disso daqui, a gente continua. Mas se ela fala pra mim, Dani, não, tô sentindo falta do pãozinho integral, tô sentindo falta do leite, aonde que a gente pode acrescentar isso? E aí a gente vai reformulando essa estratégia. Por que é importante fazer isso? Porque se a gente tira tudo aquilo, e aí é o fato da gente remeter a dieta a coisa ruim, né? Quando a gente remete a dieta, a gente já pensa em restrição. A gente já pensa em falar assim, nossa, eu vou começar a dieta segunda-feira, nossa, meu Deus do céu. O que acontece? Segunda-feira você já começa com aquela sensação de que nunca mais você vai poder comer aquele brigadeiro, né? De repente você tem o hábito de fazer, ou aquele pãozinho que você tem o hábito de comer. E na verdade isso não é para funcionar dessa forma. Por que não é para funcionar dessa forma? Porque normalmente quando você começa uma estratégia alimentar com essa mentalidade de excluir tudo aquilo que te traz prazer com relação à alimentação, tudo aquilo que te dá, que te traz esse bem-estar da alimentação, o que acontece? Vai chegar um determinado momento que você não vai querer ficar mais naquilo, porque fica insustentável. Você consegue fazer por 2, 3, 4, 5 dias, 6 dias, 15 dias, mas você não consegue manter aquilo ali pro resto da vida. Então quando eu falo aqui de você comer comida de verdade, de você comer o máximo possível de fruta, verdura, legumes, as raízes, explorar um pouco disso, de você ter ali, se você tem o hábito de consumir as carnes, os ovos, tente preparar tudo isso, tente ter isso dentro da sua rotina da forma mais prazerosa possível. Então, Dani, eu não gosto de castanhas. Tá, eu não gosto de castanhas, eu não preciso ter obrigatoriamente a castanha ali dentro da minha rotina, eu posso substituir por outros alimentos, eu posso ter uma pasta de castanha, ou eu posso ter outros alimentos que eu possa misturar junto com elas e talvez trazer esse prazer com relação à alimentação. É muito importante a gente ter isso, porque se a gente fica numa dieta muito ruim de fazer, né, nesse sentido de não ser prazerosa, de você não se identificar com ela, você não faz. E o grande lance é, qual que é a melhor dieta? É aquela que você vai fazer, é aquela que você vai colocar em prática todo dia. É aquela que você vai comer um negocinho diferente ali no final de semana, mas no domingo de manhã você tá querendo voltar pra ela. Por que você tá querendo voltar pra aquela dieta? Porque ela te faz bem, porque você se sente bem com ela, porque você tem prazer em comer tudo aquilo que tá ali. Porque quando a gente não tem prazer em fazer uma dieta, por exemplo, eu não gosto de suco verde, por exemplo, né? O que acontece? Se eu colocar um suco verde na rotina dessa pessoa, ela não vai conseguir fazer, ela não vai conseguir manter. E aí, qual que é o intuito de eu colocar esse suco verde na rotina dessa pessoa? Nenhum, né? Então, eu posso substituir esse suco verde por uma, né, de repente, sei lá, no lugar dessa couve, colocar ali o brócolis no almoço. Eu posso colocar essa couve refogada no almoço, se essa pessoa consome de uma outra forma. Você entende? Então, assim, a ideia disso tudo é a gente fazer uma dieta que seja, acima de tudo, prazerosa também. Senão a gente não tem vontade de estar nela, né? A gente tem sempre essa relação de desprazer com relação à palavra dieta. A gente sempre tem essa relação comprometida quando a gente fala de dieta. E não é pra ser assim. A dieta é aquela estratégia que a gente tem dentro da nossa rotina, melhor possível, né? Se a gente pode ter, né, da melhor forma possível, e consegue fazer ela por um período prolongado. Que se a gente não consegue fazer por um período prolongado, fica insustentável, e a ideia é não fazer dessa forma, tá? Quando a gente pensa em emagrecimento, principalmente, a ideia é que você consiga ter uma rotina que você consiga fazer. Então a ideia é, escolhe aquilo que você tem prazer. Então, Dani, eu gosto do pãozinho de manhã, por exemplo. Tá, legal, ao invés de comer 2, 3 fatias, ao invés de comer um pão francês inteiro, tira metade desse pão, ou uma fatiazinha só de pão integral. Substitui aquela outra fatia de pão por um ovo mexido, por uma fatia de queijo, por alguma outra estratégia, né? Algum outro alimento ali que não vai tirar o volume da refeição, tá? Então eu não vou comer menos porque eu tô comendo uma fatia só de pão, né? Ao invés de comer 2, 3. Eu vou comer uma fatia de pão, mas eu vou colocar outros alimentos ali, já que eu tenho fome, por exemplo. Então vale a pena fazer esse tipo de estratégia.
Ah, eu não gosto de legumes. O que eu posso fazer dentro da minha estratégia alimentar para que eu tenha isso de alguma outra forma? Então, eu colocar, por exemplo, eu não costumo comer legumes, eu não gosto de legumes, mas eu gosto das folhas, por exemplo. Eu gosto de salada, de folhas em si, né? Aumenta o número de folhas, aumenta o volume de folhas que você consome no seu dia a dia. Então, são práticas que se a gente coloca no dia a dia e vai melhorando... Lembra que eu falei lá no começo, quando a gente falou sobre metas, né? Da gente tentar estabelecer algumas estratégias dentro da nossa alimentação. É importante que a gente entenda por que está fazendo. Porque senão a gente fica toda vez indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Tá? Então, por que é importante fazer aquela estratégia que eu falei de você colocar 3 objetivos, 3 dificuldades que você tem e quais soluções você dá para essas dificuldades? Fica muito mais fácil. Hoje eu escutei na hora do almoço, estava escutando uma live de uma menina aqui, ela não fala de nutrição, tá? Ela fala de outros assuntos. E ela estava falando de uma coisa que eu falei, é muito real. E é muito importante isso, pensando como nutricionista, o quanto isso é importante também. Eu sempre fiz o meu paciente pensar com relação à alimentação dele. Eu sempre fiz ele entender o porquê que ele estava fazendo aquilo. Eu sempre gostei de mostrar e de explicar para o paciente o porquê de cada coisa. Porque eu penso assim, ó, se eu imponho para o meu paciente alguma coisa, né, ele sai daqui com um plano alimentar só, por si só, para ele fazer na casa dele sem entender o porquê que ele está fazendo aquilo ali, ele vai fazer, mas normalmente ele não vai entender direito o porquê de tudo aquilo, né? E aí o que acontece? Se ele não cria uma relação com aquilo, de conexão, de falar assim, poxa, eu tô fazendo isso aqui porque a Dani falou que a proteína nesse horário, legal eu combinar com gordura, é legal. Se ele tem essa relação maior com a alimentação, ele consegue fazer isso por mais tempo. E uma outra coisa muito importante, ele consegue ele mesmo dar soluções para a dieta dele. Então, por exemplo, ele não tem lá, hoje acabou o ovo. Tô usando o ovo de exemplo, tá, gente? Mas vamos supor, hoje acabou o meu ovo. O que eu posso colocar de proteína aqui no lugar? Sabe? Então, assim, é importante você ter esse conhecimento. Porque até na live dessa menina, ela falou o seguinte, quando a gente dá soluções muito prontas ou a gente dá sugestões prontas para as pessoas, a gente limita elas desse conhecimento. E esse limitar do conhecimento faz com que a gente não crie essa relação, né? Então, criar a relação com a alimentação não é criar a relação comigo como profissional, é criar a relação com a alimentação dela do dia a dia. É criar essa relação com essa alimentação para você construir esse hábito. É seu, é pro resto da vida. Então, quando a gente pensa em dieta, não é para ser aquele prazo de não, eu tô entrando em dieta porque, sei lá, daqui 15 dias eu vou pra praia. Não é o caso, né, gente? A gente não tá podendo, mas vamos dizer que seja. Daqui 20 dias eu vou pra praia, então assim, nossa, meu Deus do céu, preciso entrar em dieta. O que acontece? Você não cria uma relação com uma alimentação saudável, muito pelo contrário. Se você faz isso repetidas vezes, você sempre vai criar uma relação muito ruim com a palavra dieta. Você sempre vai criar uma relação muito ruim com essa estratégia de melhorar a sua alimentação, sendo que você pode fazer isso todos os dias. Como é que eu faço isso todos os dias? Corrige pequenos defeitos. A gente não faz isso no dia a dia com tudo. Então, por exemplo, sei lá, acordei de manhã irritada hoje por algum motivo. Aí você começa a parar pra perceber que você tá irritada, às vezes, sem motivo. E aí o que acontece? A gente não vai se autocorrigindo de algumas coisas, a gente não vai, né? A gente faz umas besteirinhas ali e se arrepende. É assim com dieta também. Então, de repente você acordou mal-humorada e você nem olhou na cara do seu porteiro hoje porque você acordou mal-humorada. Aí vai bater um momento do seu dia que você fala, nossa, meu Deus do céu, precisava disso? Não precisava, mas tudo bem. Então, a hora que você chegar na sua casa, você vai falar oi pra ele, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu tô usando um exemplo, tá? Então, o que acontece? A gente tem ações com relação à dieta, com relação à alimentação, que são corrigíveis, que a gente pode corrigir. Então, se hoje de manhã você acordou, não conseguiu comer bem direito, saiu pra rua e foi pro trabalho, chegou lá no trabalho, comeu mal, almoçou mal também porque tava na correria, comeu qualquer coisa, agora à noite você tem oportunidade ainda. Então corrige essa alimentação, melhora, abre a sua geladeira, vê o que você tem.
Vê o que você pode fazer ainda de melhor pra você, é só por você, ninguém mais faz. Então quando a gente pensa em dieta, é todo dia, o que eu posso fazer hoje, amanhã, pra minha saúde? Não só pensando em emagrecimento, né? Esquece o emagrecimento agora, pra minha saúde. Se eu tenho, de repente, lá na minha família, diabetes, hipertensão, Alzheimer, sei lá, câncer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho a predisposição genética, eu tenho, tá lá, tá aqui, ó, tá em todos vocês aí, a gente tem a predisposição genética, cada um, né, com a sua família ali, com o seu histórico de doenças na família. O que você pode fazer para melhorar isso? O que você pode corrigir para que você estenda essa... Eu falo que a gente muitas vezes não consegue... A nossa predisposição genética tá aqui. A gente vai estimular ela a partir do nosso estilo de vida, tá? Então, se a gente puder deixar isso lá pro nosso finalzinho de vida, se acontecer, não tem problema. Agora, se a gente tiver um estilo de vida sem atividade física, com uma alimentação ruim, dormindo muito mal, provavelmente você vai ter uma predisposição muito precoce. E essa predisposição precoce a gente consegue corrigir a tempo. E como que a gente corrige a tempo? Mudando a nossa dieta, mudando a nossa rotina, e é mudando diariamente. Diariamente, é fazendo correções diariamente. Não é esperar segunda-feira, não é melhorar e fazer uma dieta específica de 500 calorias, não é isso. Dieta é aquela que você consegue fazer. Então, o que eu posso hoje melhorar na minha dieta? O que eu posso hoje corrigir do que eu já fiz até hoje, até agora, né? Até 6h30 da noite. O que eu fiz até hoje, até esse horário para minha dieta? O que eu posso fazer daqui para frente? Eu posso, de repente, comer uma fruta porque eu não comi nenhuma fruta hoje. Eu posso lavar aquela salada que tá lá murchinha dentro da minha geladeira. Pronto, já faz alguma coisa. Isso é dieta, isso é estilo de vida. Então, a gente constrói todos os dias, tá? A ideia de hoje foi falar justamente de dieta, porque assim, eu tenho recebido muita mensagem, assim, que todas interligam com esse assunto, tá? Não especificamente qual é a melhor dieta, mas muitas delas relacionando isso. Até falei que ontem a gente fez essa live sobre jejum, e aí eu recebi bastante direct de pessoas: Dani, mas eu não consigo fazer, como é que funciona? Já tentei várias vezes e pra mim não dá, e como é que eu faço? Eu falo sempre o seguinte: não precisa ser pra você todo tipo de dieta que surge por aí, ou todo tipo de estratégia que a gente fala, igual eu comentei aqui no começo da live. Eu gosto muito da estratégia de low carb, mas antes de gostar da estratégia de low carb, eu gosto de comida de verdade. Então, qual que é a estratégia hoje? Se uma pessoa chegasse pra mim e eu não perguntasse nada pra ela, e ela falasse: Dani, o que você tem pra falar pra mim com relação à saúde? O que você poderia me dar de dica com relação à saúde? Ela me fizesse só essa pergunta, eu ia falar pra ela: diminui todo tipo de industrializado da sua vida e come comida de verdade. Só. Pra qualquer pessoa. Então, assim, ó, é construir isso. É voltar lá naquele hábito que os nossos avós tinham de comer comida, de estar ali, ó, simples assim. Não precisa complicar. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa desse assunto ou de qualquer outro assunto que a gente vem conversando esses últimos dias? A gente tem aí uns minutinhos. Tô vendo a carinha de vocês aqui. Muita gente entrando. Muita gente que tá aqui sempre, né? E muita gente chegando agora. Quem chegou agora, nós estamos na nossa live número 25 já. Quase no finalzinho. Eu tô numa sequência de 30 dias, né? Pra quem chegou aqui agora, que pegou essa live só. Se você quer assistir as outras aulas, né? As outras lives que eu falei aqui, tá tudo lá no link que tá na minha bio, só você acessar. E se de repente você também não consegue assistir essas lives todos os dias às 6h30 da tarde, eu mando um resuminho lá no canal do Telegram, também tá lá naquele link, é só acessar, tá bom? Ó, a Marilana falou: o simples sempre funciona. Muito, 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 muito. O simples seria a comida de verdade, né? A gente comer baseando a nossa alimentação em fruta, verdura, legumes, as carnes sendo como complemento, né? Os queijos, gorduras boas, azeite, castanhas. Ó, a Lu falou: quando eu saio da dieta, eu costumo sentir o estômago ruim.
É normal? Ou é psicológico? Depende do que você tá comendo, Lu. Depende muito do que você tá comendo. O que seria seu estômago ruim? Dor de estômago, azia, o que você sente? Porque normalmente não é pra ter essa alteração. Principalmente se você estiver comendo comida de verdade, né? Então não tem porquê dar essa dor de estômago. Mas aí é você entender o que seu corpo tá te dando de sinal, né? Então mudou a alimentação, tá numa rotina melhor, entende se ele tá te dando uma resposta como que eu posso falar? Mas um detox, teoricamente, né? Você melhorar essa estratégia toda, tá fazendo uma mudança, ou é porque de repente você tá ficando um período muito grande sem se alimentar, enfim, tem que identificar isso. Entendi. Quando eu saio da dieta, eu costumo sentir, eu entendi errado. Churrasco, cerveja, normalmente porque o seu corpo não tá acostumado, tá? Então, por exemplo, se você não tá acostumada com excesso de farinha, por exemplo, na sua rotina, porque você não tem o hábito de consumir, quando você consome, você sente... Você se sente mal, né? Por algum motivo vai te dar uma resposta diferente porque o seu corpo não tá acostumado. Muitas vezes por relação de enzimas, de não digerir muito bem, tá? Então tem uma relação com isso. Principalmente quando a gente sai da dieta e a gente come alguma coisa que não é saudável, né? Mas o nosso corpo, ele dá sinal. Então, é importante até a gente identificar se de repente, por exemplo, quando eu tiro o leite da minha vida, a hora que eu reintroduzo ele de novo, vamos supor que você ficou ali 10 dias sem o leite. Quando você reintroduz ele de novo na sua dieta, na sua rotina, e você se sente mal, você se sente ali com o estômago esquisito, ou dá uma diarreia, porque o seu corpo não é que ele não tá acostumado, mas ele não digere muito bem esse alimento. E no dia a dia, se você tá consumindo um volume dele e você não percebe esses sinais que o seu corpo tá dando, muitas vezes é porque ele já tá intoxicado demais daquele alimento. Quando a gente dá uma pausa e a gente retorna, significa que você tem uma hipersensibilidade a esse alimento, e aí é importante identificar, né? Monca, é isso? Obrigada, viu? Obrigada. Seja bem-vinda aqui. Alguém tem mais alguma dúvida com relação a esse assunto ou a outros assuntos? Vamos aproveitar aqui mais uns 5 minutinhos. E se vocês quiserem depois, me mandem sugestões de temas que vocês querem ver aqui nesses últimos dias ainda, né? Nós temos 5, 6 dias para fazer as lives, até terça-feira da semana que vem. E sempre abro a caixinha de dúvidas lá também, então de repente surgiu alguma dúvida extra, manda lá pra mim, que sempre que possível eu vou respondendo vocês, tá? Fiz bariátrica e na quarentena a ansiedade me despertou uma vontade de comer doces, bolos, vou querer um acompanhamento com você. Ô Mo, entra lá naquele link que tá na minha bio, que você consegue mandar uma mensaginha pra gente pelo WhatsApp, tá bom? Ai, que bom, a Elisângela, sua linda. Obrigada. Ouvir os resumos do Telegram me ajuda a seguir focada. Que bom, fico feliz. A ideia é ajudar vocês, gente. Eu falei que nesse período de quarentena, o que despertou assim, minha vontade de fazer esse conteúdo aqui foi justamente a vontade de ajudar mesmo. Porque a gente vive um momento tão maluco, né? Tão difícil, tão estranho e tão novo para todo mundo, né? E acho que o que eu podia oferecer para vocês de alguma forma era esse conteúdo, essas informações, e quem pôde aproveitar esses dias aqui teve muita coisa, né? E mesmo quem não teve a oportunidade de estar aqui durante esses 25 dias, tem ainda a oportunidade de escutar pelo Telegram ou de receber nos e-mails, que eu mando todas as lives desde lá do comecinho, desde a live 1, eu mando todas elas juntas no e-mail. Então, fico feliz que vocês aproveitaram, tá bom? Gente, vou finalizar aqui então. Amanhã, 6 horas da tarde, estamos aqui junto de novo. E vamos fazer uma forcinha para a gente conseguir manter esse ritmo de lives todos os dias, depois que acabar esses 30 dias. Terça-feira da semana que vem a gente finaliza, né? Mas eu vou fazer uma forcinha para estar aqui pelo menos uma vez por semana. Porque é muito bom, né? É muito prazeroso pra mim também, né, pra ter esse contato com vocês. A gente faz, de repente, pra tirar dúvidas, pra gente conversar mesmo, muito bom. A gente
conversa por direct, né? Mas às vezes a gente conversa só de mensagens e é muito bom ver vocês aqui e receber essas mensaginhas de vocês. Certo, gente? Muito obrigada. Até amanhã. Tamo junto aqui às 6 horas da tarde. Obrigada, meninas. Aline, Sossô. Um beijo. Até amanhã. Beijo.